Agora entrou. O Skype, gente, vai sair. Já mandaram uma notificação pra gente que ele vai... Na verdade, a Microsoft vai juntar tudo no Teams, né? Então, vai migrar o Skype para o Teams. Então, vocês recuperem aí a senha de e-mail, o e-mail que vocês cadastraram no Skype, a senha. Depois eu vou ensinar a vocês. É o mesmo jeito que isso aqui, só muda o aplicativo. Mas quando chegar mais para frente, eu mando um videozinho falando para vocês como é que a gente migra para lá, tá bom? Mas tem que ter Se tiver a senha e o e-mail que vocês cadastraram no Skype, é bem mais fácil. Não precisa fazer um monte de processo. É só fazer o login direto lá. Então, nós estávamos aí na aula passada, antes do carnaval, a gente começou aí a falar dos mecanismos de defesa, né? O que são os mecanismos de defesa? São determinadas ações, que nós tomamos de forma inconsciente para evitar que o ego sofra. Então, mediante alguma angústia, alguma ansiedade, eu vou disponibilizar de algum recurso como mecanismo de defesa, o próprio nome já diz, para defender o ego. Defender o ego contra o quê? Contra a dor. Lembrando que nós nascemos em busca do prazer e fugindo da dor. Então, quando eu tenho que enfrentar determinadas situações que vai ser dolorosas, sofridas para o meu ego, muitas vezes eu uso um mecanismo de defesa. Aí você vai falar assim, então é algo bom, em certas partes é. Né? A gente sempre, todo mundo usa o mecanismo de defesa em algum momento da vida, sem saber, obviamente. É algo bom, um recurso que eu tenho para não sofrer. É, de fato. Porém, qual é a armadilha disso? É que isso me impede a evolução do meu ego. Impede que o meu ego se estruture, que ele fique forte. Se eu começo a usar muitos mecanismos de defesa, eu estou fugindo do problema. Eu estou fugindo do enfrentamento. Eu estou fugindo daquilo que eu preciso resolver. Eu estou tampando o sol com a peneira. E aí, cada vez mais, o seu ego vai ficando fraco e cada vez mais, para se proteger o ego, a psique vai produzindo mecanismos de defesa. Então, vamos ver quais são. Né? Vamos começar com a repressão. A essência da repressão consiste simplesmente em afastar determinada coisa do inconsciente, mantendo-se à distância. A repressão afasta da inconsciência um evento, ideia ou percepção potencialmente provocadores de ansiedade, impedindo assim qualquer solução possível. Vai me afastar? Vai impedir? Vai. Que eu sofra? Vai. Porém, o que acontece? Isso vai ter um custo, né? Vai impedir que eu resolva o problema. É pena que o elemento reprimido ainda faça parte da psique, apesar de inconsciente, e que continue a ser um problema. Então, você não resolveu, ele continua lá, você está só escondendo ele. A repressão nunca é realizada de uma vez por todas, mas requer
um constante consumo de energia para manter-se, enquanto o que é reprimido faz constantes tentativas constantes para encontrar a saída. Repressão ou recalcamento, né, é a mesma coisa. Porém, o recalcamento a gente acaba fazendo em fases muito cedo da vida. Minha câmera está desligada? Não. Deixa eu ver aqui. Eu vou ligar e desligar de novo. Aí a gente vê. Aqui pra mim tá certinho, Lê. Eu tô vendo aqui no celular de controle, eu também tô aparecendo aqui, ó. Desliga e liga a sua. Apareceu? Então tá bom. Obrigado. Então vamos lá. Obrigado. Então vamos lá, onde eu parei aqui. Né? O recalcamento, ele é feito numa fase mais cedo da minha vida, bem anterior, bem lá atrás, quando eu não tinha uma psique muito estruturada. Então, a repressão eu já faço mais na vida adulta, né? É um mecanismo de defesa já mais maduro. O recalcamento eu faço ainda quando eu sou muito jovem, né? Quando eu sou criança, na infância. E aí o que acontece? Vamos falar assim que é um mecanismo de defesa mais arcaico, né? Mais primitivo. A repressão nunca é realizada de uma vez por todas, mas requer um consumo de energia para se manter-se, enquanto que é reprimido faz tentativas constantes para sair, né? Vai ficar naquela briga que a gente falou. Sintomas histéricos, com frequência, têm sua origem numa antiga repressão. Algumas doenças psicossomáticas, tais como asma, artrite, úlcera estomacal aqui, podem estar relacionadas com a repressão. Gente, as doenças autoimunes principalmente, viu? A doença autoimune, né, muitas vezes a pessoa ela está escondendo algo dela mesma, ela está reprimindo aquilo da consciência, e a doença em si é como se fosse uma punição, um castigo. Estou me punindo, estou me castigando. Então, geralmente, em caso de doença autoimune, essa repressão traz uma culpa. Se, por exemplo, você tiver sentimentos fortemente ambivalentes em relação ao seu pai, você poderá amá-lo e, ao mesmo tempo, desejar que ele estivesse morto. O desejo de sua morte, com as fantasias que o acompanham e os sentimentos resultantes da culpa e vergonha, podem todos ser inconscientes, uma vez que tanto o ego quanto o superego achariam a ideia inaceitável. Então, quem que é um dos responsáveis pelos mecanismos de defesa? O superego. No momento da morte de seu pai, esse complexo seria reprimido de forma ainda mais rígida. Admitir tais sentimentos significaria que você sentiria prazer com a morte do seu pai, um sentimento ainda mais inaceitável pelo superego do que o ressentimento
e as hostilidades iniciais. Nessa situação, você pode parecer não afetado ou indiferente à morte dele, à repressão, retendo a dor e a perda genuína, assim como a hostilidade não expressa, né? Então, a repressão, gente, o que que ela faz? Ela afasta da consciência aquele evento que é traumático, tá? Vamos para a negação. A negação. A negação é fácil da gente identificar no consultório, né? A repressão é um pouquinho mais difícil, mas a negação é mais fácil. Por quê? O indivíduo já começa assim, não mais. Pronto, ele já negou e está justificando. Você fala, você já percebeu tal isso, tal coisa? Não mais. Pronto, ele já negou. Ele já entrou em negação, né? Percebeu que o paciente usou algum mecanismo de defesa? Às vezes eu não sei qualificá-los ainda, né? Se é negação, se é repressão, se é, racionalização, formação reativa, né? Eu ainda não sei, mas eu marco lá nas minhas anotações. Em tal fala, usou o mecanismo de defesa. Mesmo que depois eu vá qualificar depois. Por quê? Porque é um ponto, é um X no mapa para gente. Ali marca um tesouro. Se usou o mecanismo de defesa, é porque algo está recalcado. É que algo não pode aparecer. Esse assunto, vamos supor que a gente está falando de infância, esse assunto da infância machuca. Então, usou o mecanismo de defesa. Então, eu marco lá, quando toquei no assunto infância, usou o mecanismo de defesa. Naquela sessão, eu não devo mais voltar ali. Deixa. Eu volto nas sessões futuras. Porque ele vai continuar usando esse mecanismo de defesa. Então, a gente precisa ir, como diria o ditado, comendo pelas beiradas. Né? A gente vai perguntando de outras infâncias. Seu pai comentava da infância dele, sua mãe? Você lembra das infâncias do seu irmão, da sua irmã? Né? Como é que foi a infância dos seus filhos? Você vai tocando no assunto infância, mas não diretamente aí. Quando vocês perceberem, né, um mecanismo de defesa, você vai indo por volta até que você consiga tocar. E de repente ele mesmo consegue falar da própria infância. Ah, a infância do meu pai, ele falava que era assim, assim. Ah, diferente da minha, que foi assim, assim, assado. Essa, opa, começou. Então agora é a hora de eu aprofundar esse tema. Vamos à negação. A negação é uma tentativa de não aceitar na realidade um fato que perturba o ego. Os adultos têm a tendência de fantasiar que certos acontecimentos não são assim, que na verdade não aconteceram. Este voo de fantasia pode tomar várias formas, algumas das quais parecem absurdas ao observador objetivo, né? Lembrando que a fantasia, quando a gente fala em fantasia na psicanálise, né, é uma forma que o indivíduo, ainda criança, recebe as informações. Então, quando eu falo em fantasia, foi aquela forma que a criança recebeu aquela informação, né, do mundo externo. E ainda não tem a psique ainda formada, então esses estímulos externos, né, muitas vezes parece soar como algo ruim. Então o indivíduo fantasia aquele episódio, né, de uma forma mais patológica. Então fantasia, na
na psicanálise é algo que eu peguei do mundo externo, trouxe para dentro de mim, interpretei com aquilo que eu tenho dentro e tô colocando. Quantas vezes a gente não fala, né? Ah, você está fantasiando isso. Porque para mim é tão claro, mas você está construindo um castelo tão grande em cima disso. Por quê? Porque ele pegou aquilo, aquele conteúdo que veio de fora, que para mim era algo, né? Por exemplo, vamos pegar um exemplo. Letra A. Eu estou enxergando aquilo como uma letra A. O indivíduo fala assim, não, aquilo ali é um V de cabeça para baixo com um corte. Por que que fizeram isso com esse V de cabeça para baixo com um corte? Para indicar que pode ser uma outra coisa. Aí você fala, pô, cara, você está fantasiando, aquilo é um A. Mas, de repente, aquilo dentro dele tem um outro conteúdo, né? O mesmo simbólico que vem para mim, né? Vem para outra pessoa, mas trabalha com aquilo que tem dentro. A seguinte história é uma ilustração de negação. Uma mulher foi levada à corte a pedido de seu vizinho. Esse vizinho acusava a mulher de ter pego e danificado um vaso valioso. Quando chegou a hora da mulher se defender, sua defesa foi tripla. Ela começa, ó, se defender. Em primeiro lugar, nunca tomei o vaso emprestado. Em segundo lugar, ele estava lascado quando eu o peguei. Finalmente, Sua Excelência, eu devolvi em perfeito estado. Primeiro, ela fala que ela não pegou, né? Segundo, ela fala que quando ela pegou, ele estava lascado. E depois que ela devolveu ele, estava tudo bem. Então, quer dizer, se não pegou, como é que você sabe que estava lascado? Se não pegou, como é que você devolveu? Ela negou essa história. E muitas vezes a gente pensa que é algo assim de caso pensado, mas a negação é muito natural. Isso soa com uma naturalidade, sabe? É tranquilo demais. A pessoa acredita naquela fala dela. A notável capacidade de lembrar-se incorretamente de fatos é a forma de negação encontrada com maior frequência na prática psicoterapêutica. Por quê? Eu, eu lembro de uma forma incorreta dos fatos. Por isso que é muito importante, né? E não lembra por quê? Porque o superego apagou. Para aquilo não vir mesmo. Mas eu estava lá junto com você e eu vi acontecendo tal coisa. Não, eu não lembro. Você está negando o fato. Você está negando que aquele fato ocorreu. Ou você estava lá quando teve aquele acidente de carro. Não, não estava. Eu não lembro. Eu não vi isso que você está falando. E realmente a pessoa não lembra. Realmente ela vai falar que não viu. Né? Por quê? Porque o superego fez questão de apagar aquilo. Né? Ou o paciente recorda-se de um acontecimento de forma vivida, depois, mais tarde, pode lembrar-se do incidente de maneira diferente e, de súbito, dar-se conta que a primeira versão era uma construção defensiva. Freud não pretendeu que suas observações fossem inteiramente originais. Com efeito, ele cita as observações de Darwin e Nietzsche sobre si próprios. Antes de eu começar aqui, né, é importante a gente sempre, às vezes, alguns pacientes falam assim, mas eu já te contei isso. Você não lembra? Eu lembro porque está escrito. Eu anotei, está ali, eu estou vendo na ficha do paciente, né? Então, só um minuto, Juliana.
Então, eu lembro, eu vi, eu sei, mas qual é o meu objetivo de perguntar de novo? Para ver se você lembra. Para ver se você vai contar a mesma versão daquele acontecimento. Para ver se não tem nenhum conteúdo aí que você lembrou, surgiu diferente naquela história. Ela trouxe aquilo num primeiro momento. Ah, eu estava andando e caí, eu estava com uma roupa X, estava com uma roupa azul, né, de calça azul, quando aconteceu, eu caí, sofri um acidente. Depois ela fala, não, eu estava de bermuda. Eu tinha bermuda, estava de calça. Por que houve essa mudança? E a pessoa fala assim, normal. Ela vai contar, eu estava andando de bicicleta, aí de repente o carro me fechou, aí eu estava com uma calça, essa calça rasgou, né? Depois ela vai falar, não, eu estava naquela vez que eu falei para você que eu estava andando de bicicleta, o carro me pegou, eu caí, ralei o joelho, eu estava de bermuda. Mas peraí, estava de bermuda, você estava de calça? O que está acontecendo aí? Né? É como fala aqui em cima, ó, que as lembranças, cadê o trechinho? Né? As lembranças, cadê aqui? É, é, só não tô achando aí, viu? Esse pedaço mesmo eu não tô achando aqui. Lê aí pra mim, vai. Você já achou primeiro que eu aqui, que eu não achei. Isso, achei aqui. O paciente recorda-se de um acontecimento de forma vívida, depois, mais tarde, pode lembrar-se do incidente de maneira diferente e de súbito dar-se conta que a primeira versão era uma construção defensiva sua. Então, por isso que é importante a gente sempre estar retornando na, na história, né? Achei aquela história interessante, aquele acontecimento ali que foi importante na vida da pessoa, vamos retornar ali. Vamos ver o que tem ali, né? Vamos ver aqui, então, o Darwin escreveu na sua biografia. Durante muitos anos, obedeci uma regra de ouro, a saber, sempre que eu me deparava com um fato público, uma nova observação ou pensamento que se opunha aos meus resultados gerais, eu imediatamente anotava isso, sem errar, porque a experiência me ensinou que tais fatos e pensamentos fogem da memória com maior facilidade do que os favoráveis. Né? O que ele fala aqui? Que quando ele pegava uma crítica, o Darwin, quando ele escrevia alguma coisa e vinha alguma crítica negativa, ele anotava aquilo muito forte, anotava aquilo corretamente. Por quê? Porque ele se tocou que ele esquecia das críticas negativas com mais facilidade do que das positivas. Por quê? A crítica negativa vai me pesar, vai me fazer sofrer. A outra não, vai me massagear o ego. Né? A outra vai me trazer conforto. Então, a crítica negativa, ele esquecia. Como ele gostava, né, de saber como é que estava chegando as teorias dele, como é que a comunidade científica estava recebendo a teoria dele, e até mesmo para poder rebater essas críticas, ele fazia questão de anotar. O Nietzsche comentou, Cláudia, boa noite, estamos na página 29, tá? Nietzsche comentou um aspecto diferente do mesmo processo. Isso foi feito por mim, diz a memória. Isso não foi feito por mim, diz meu orgulho, e permanece inexorável. Por fim, a memória cede. Né? Aqui, Freud bebeu muito também na fonte de Nietzsche, que era um filósofo.
Então há um conflito, né? O Nietzsche cita aqui um conflito entre a memória e o orgulho, né? Por exemplo, a pessoa quebra algo, mas a memória diz assim, né? A memória lembra, eu quebrei, mas o orgulho diz que não foi eu que quebrei. Então, né? O ego aqui, o que Nietzsche chamou de orgulho, a gente pode colocar como se fosse o ego, né? Traduzindo para a linguagem psicanalítica, o orgulho, o ego, vai falar o que não foi eu que quebrei aquilo. Numa negação daquele fato. A racionalização, também vocês encontram muito em racionalização. Racionalização é um processo de achar motivos aceitáveis para pensamentos e ações inaceitáveis. É o processo através do qual a pessoa apresenta uma explicação que é logicamente consistente ou eticamente aceitável para uma atitude, ação, ideia ou sentimento que emergem de outras fontes motivadoras. Usamos-la para justificar nosso comportamento quando, na realidade, as razões para os nossos atos não são recomendáveis. As seguintes afirmações podem ser racionalizações. As afirmações entre parênteses são as possíveis razões não expressas. Eu só estou fazendo isso para o seu próprio bem. A gente ouve isso direto, né? Na verdade, o que a pessoa queria dizer? Eu quero fazer isso para você, eu não quero que me façam isso. Ou é até mesmo, eu quero que você sofra um pouco. Né? É quando a gente pega a criança, dá aquela surra na criança e fala assim, eu estou fazendo isso para o seu bem. Na verdade, você está extravasando a sua raiva, o seu dia, você está projetando nele toda essa sua frustração, todo o seu ódio que você tem lá pelo patrão, pela sua mulher, pelo seu marido. Você não pode bater nele, você vai lá e bate na criança, que já é um mecanismo de defesa, projeção. Né? Eu projeto aquilo na outra pessoa, a minha raiva, a minha ira. Mas isso é inaceitável. Peraí, você está batendo no seu filho, mas por que você não foi lá dar uma porrada na cara do seu chefe, então? É com dele que você está com raiva. Aí vem, puxa, é verdade, né? Aí vem a culpa, como a gente viu lá atrás, mecanismo de defesa para pagar a culpa. Aí vem a racionalização. Não, mas eu estou fazendo isso para o bem dele, para educar ele. Nada, muitas vezes era um ato ali mesmo, né, bem aqui. Eu quero que você sofra um pouco. Né? O experimento foi uma continuação lógica do meu trabalho anterior. Eu comecei com um erro, mas tive a sorte quando o fato dele ter dado certo. Né? Então, aqui a pessoa, ele erra, e aí ele fala, né? Não, esse experimento é uma continuação lógica do meu trabalho anterior. Então ele está falando que aquilo, ele errou de propósito. Né? Ele fez aquilo por uma razão lógica, que tinha um sentido naquele resultado anterior de ter dado errado. Então ele vai racionalizar em cima do erro. Eu acho que estou apaixonado por você. Né? Na verdade, o sujeito quer dizer o quê? Estou ligado no teu corpo, eu quero que você relaxe e se ligue ao meu, né? O indivíduo ali, ele usa o termo apaixonado para esconder o desejo. Uma vez que ele quis dizer, né, que ele está com tesão na pessoa. É a palavra mais certa, mas eu não posso, às vezes, expressar isso. Então ele usa, eu estou apaixonado por você. Você queria fazer uma pergunta, Juliano? Olê, não sei se
se tem a ver a minha dúvida aqui, mas assim, se cada mecanismo de defesa, que eu entendi assim, é muito individual, depende da, né? Uma mesma situação pode ter uma reação. Se eu e você passamos por uma mesma situação de trauma, mas em mim pode bater diferente do que em você por causa da experiência de vida de N fatores, certo? E aí eu quero fazer uma pergunta. Nesse caso, terapia em grupo, terapia de casal, então não é eficaz? Estou falando bobagem? Não sei. Que Não, aí não, tem coisa que terapia de casal e terapia em grupo não ajudaria, então, se... o que que acontece com as terapias em grupos e as terapia de casal, terapia em grupo, né? Nunca a gente chega e coloca todos os indivíduos na mesma sala de uma vez. Eu sei que isso acontece, né? Vamos supor, eu queria fazer terapia de casal. Chega o cara e a mulher aqui. Gente, sai morto. Primeiro eu preciso sentar com ele, conversar, ver como que ele está entendendo o relacionamento, que é isso que você falou, Juliana. Cada um vai ter um entendimento diferente com base naquilo que está dentro, né? Então eu vou entender tal relacionamento de acordo com aquilo que eu tive de exemplo de relacionamento na minha vida, que eu tive de exemplo de afeto na minha vida. A, a outra pessoa também, e a gente não está se acertando. Então eu preciso entender o que cada um deseja, qual é o sofrimento de cada um dentro do relacionamento, para ver se existe algo em comum entre esses dois. E se eu perceber que não existe nada, eu não coloco esses dois juntos nunca. Aqui na frente, para você servir de juiz, porque vai ser isso, e vai ser querer que um vai argumentar de um lado, querer que você respalde a opinião dele. O outro também vai virar para você, mas não é eu que estou certo? O outro vai fazer, mas não é eu que estou certo? Não. Os dois estão certos dentro do contexto de cada um, né? Então, é muito delicado essa terapia de casal, né? O que se faz mais é um coaching de relacionamento. Mas terapia mesmo é outra coisa. O que se faz é juntar, falar, né, para deixar os problemas de lado, para um olhar para o outro, para um entender o outro. Faz um acolhimento do casal, né? Olha Deus, essas coisas assim que se faz. Mas terapia mesmo é outra pegada, né? Eu tive alguns casos que me procuraram e eu expliquei. Falei, olha, funciona assim. Se eu ver que não tem condições, não coloco vocês dois juntos. Os dois casos que me procuraram não me aceitaram. Por quê? Porque, na verdade, não era isso que estava buscando. Estava buscando outra coisa. Coaching de casal, coaching de relacionamento. Aí, minha filha, é outro papo. As terapias em grupos já tem uma outra pegada, porque a terapia em grupo, geralmente, as pessoas têm um ponto em comum de causa de sofrimento, né? Vamos supor que você pega mulheres vítimas de violência doméstica. Todas elas têm um ponto comum. Qual que é? Ser vítima dos parceiros. Cada um com seu cada um. Cada um interpretando com a sua causa por que está passando por aquilo. Mas o motivo é único, né? É um só. É o relacionamento tóxico com os maridos. Então, a troca de experiência ali, né, acaba fortalecendo as outras a falar, né, a se posicionar. De repente, uma tem uma visão diferente que a outra ainda não tem, uma está mais desperta do que a outra ainda não. Então, é nesse sentido que funciona. Mas o tratamento
tem que ter também o tratamento individual. Que nem o AA, né? O AA é um grupo que faz um excelente trabalho com os alcoólicos anônimos, os narcóticos. Tem um ponto em comum. Qual é o ponto comum? O vício. Né? Então, e eles são meio que nem coach também. Você conta a sua experiência, conta a sua. Né? E aí é aquela coisa. Tem uma formulazinha básica ali para seguir. Só o principal, só por hoje não. Né? Funciona? Funciona. Eu tiro meu chapéu para ele. Por que é viciado? Por que você desenvolveu a compulsão do vício? Isso aí não chega lá, não. Tanto é que muitos deles fazem o quê? Faz 20, 30 anos que estão no ANON, que estão no AA. Se sai, tem medo de recair. Já não existe mais dependência física. Gente, a dependência física de qualquer substância é no máximo 30 dias. O seu físico já está limpo, o seu físico não quer. Não precisa mais daquela substância. O mais pesado, que é o crack. Aqui, falando das nossas aqui, para fora tem fentanil, um monte de outra coisa que é mais pesado. Mas aqui na nossa realidade, o mais viciante é o crack. Se a pessoa ficar 30 dias sem usar crack, o corpo não precisa mais. O que precisa? A mente. Né? Todo excesso esconde uma falta. Que falta é? Então, a terapia em grupo funciona? Funciona. Até certo ponto. Agora, terapeutizar mesmo, você ir a fundo, é individual. Isso aqui. Face to face. E aí é que nós vamos ver, né, como que a pessoa lida com o seu problema, quais são os mecanismos de defesa que ela usa. Porque numa terapia de grupo, de fato, uns vão usar, né, uns vão racionalizar, um vai negar numa terapia de grupo, vamos supor, de viciado. Um fala assim, não, mas eu só uso quando eu estou muito irritado. Ele já racionalizou que a gente sabe que não é isso. Né? Ele negou primeiro e depois ele racionalizou. Eu só uso quando eu estou irritado. E a gente sabe que não é. Então você está constantemente irritado. Você usa todo dia. Né? O outro vai usar a, a negação. Né? Eu uso só ali quando eu tô com a galera. Eu não uso todo dia. Não uso toda hora. Mas ele tá 4 vezes por semana com a galera. Então, cada um vai dispor disso. Né? Cabe se for o terapeuta, se for o psicanalista, observar o que cada um está falando. Né? É um bom momento para que se estimule a fala. Né? Um dá força para o outro falar. Estimula a fala e quem está ali no meio vai coletando os dados de cada um. O correto seria que depois cada um passasse na sua sessão individual. Mas a gente sabe que é muito difícil ser assim. É válido, é válido. É melhor do que nada. Racionalização é um modo de aceitar a pressão do superego, disfarça os nossos motivos, tornando nossas ações moralmente aceitáveis. Enquanto o obstáculo ao crescimento impede a pessoa que racionaliza e qualquer outra de aceitar a trabalhar com a genuína força motivadora
e menos recomendado. Então, a vista de fora, como na seguinte história de Idris Shah, que parece uma confirmação do óbvio, né? Esse Idris Shah era um escritor, um pensador aí, né? Ele era da tradição sufi, do sufismo, né? Então ele fazia parte do Islã, né? Onde tem a ideia de que o espírito humano é uma emanação livre do divino. Então ele ficou famoso aqui no Ocidente, esse Íris, porque ele escreveu um livro, Histórias de Nasruddin. É um nome esquisito. Oi, gente, voltei aqui. Vocês estão me vendo aí? Travou a aula, mas já destravamos aqui. Tá todo mundo me ouvindo? Obrigado. Então, né, ele escreveu esse livro aí, História de Nasdram, mas é o sábio tolo. Então, o que é o sábio tolo, né, cara? É esse indivíduo na história, é o indivíduo que hoje, gente, eu não sei o que está acontecendo, se é a internet, se não é, mas tá danado hoje aqui. Espera aí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou deixar. Não, não, aí foi. O microfone. Pronto, agora eu acho que vai. Não sei o que está pegando aqui nisso. Então vamos lá. Então essa racionalização, né? Essa pessoa ela acha que a história que ele escreveu é do sábio tolo. Né? Ele acha que ele é sábio, então ele racionaliza as questões, ele racionaliza tudo, né? Mas no fundo ele está sendo um tolo, ele não sabe de nada. Ah, vamos para a formação reativa, né? A formação reativa é um mecanismo, esse mecanismo substitui o comportamento e sentimentos que são diretamente opostos ao seu desejo real.
é uma inversão clara e, em geral, inconsciente do desejo. Um exemplo clássico de formação reativa é o ciúme. Por exemplo, eu, na verdade, desejo trair a minha esposa. Como isso é inaceitável para o meu ego, eu crio um sentimento oposto àquilo que eu sinto. O desejo de eu traí-la se torna no medo de ser traído. Então eu passo a ter ciúmes dela. Ela está dentro de casa trancado e eu estou tendo. Não, mas vai que entra alguém pela janela, por um muro. Né? Uma outra forma de ciúmes, que é também mais complexo, mas não deixa de ser uma formação reativa, é o quê? De ciúmes. Vamos supor. Eu tenho ciúmes que a minha esposa saia com outro homem. Na verdade, eu não estou com ciúmes dela estar com outro homem. Eu estou com ciúmes do outro homem estar com ela. Então, eu estou escondendo a minha homossexualidade. A mulher vive louca porque acha que o cara está traindo ela de qualquer forma. E a mulher fica... Na verdade, ela pode ter um desejo oculto de estar saindo com outras mulheres. Então, aqui seria tipo assim, puta, ele está saindo com outras mulheres e eu não, né? O desejo se torna inveja. Ele está pegando todas lá e eu não. É uma formação reativa também. Embora, gente, isso não seja só o principal motivo do ciúme, né? O ciúme pode ser um medo exagerado da perda, né? Uma insegurança. Então a gente tem que olhar caso a caso. Não é todo ciúme que é uma formação reativa, tá? A gente tem que olhar caso a caso. Com os outros mecanismos de defesa, como os outros mecanismos de defesa, as formações reativas são desenvolvidas, em primeiro lugar, na infância. Como as crianças tornam-se conscientes da excitação sexual que não podem ser satisfeitas, evocam frequentemente forças psíquicas opostas a fim de suprimirem efetivamente esse desprazer e constroem barreiras mentais que já mencionei, a repugnância, a vergonha, a moralidade, né? Aquela coisa da criança tá brincando ali com o cocô, mas não pode porque o cocô é sujo, então transforma-se numa repugnância, aquele desejo de estar brincando com o cocô, né? Ou a própria vergonha de saber que quando era mais novinho, né, ficava lá com a mão nas partes íntimas lá. Aí vem a questão da moralidade também. A questão da moralidade, muitas vezes, lembra que todo excesso esconde uma falta? Pessoas muito moralistas geralmente estão escondendo alguma coisa. Tive um aluno aqui, gente, de acupuntura, muito bonzinho, muito certinho, muito tititi, tatatá, sabe? Era um cara exemplar. Era tipo assim, gente, eu vou levar esse cara para casa comigo. Porque era o exemplo de pessoa que... E, ao longo do curso eu fui olhando aquele comportamento,
eu falei assim, tem coisa errada aí. Ninguém é tão perfeito assim, né? Nem tem alguma coisa errada. E aí, um belo dia, ele me deu uma abertura. Aí eu falei para ele, o que você esconde? Assim, na lata mesmo. Aí ele falou assim, mas por que você acha que eu escondo? É porque não existe ninguém perfeito assim como você faz. Isso é um mecanismo de defesa. Aí ele sentou, baixou a cabeça e aí ele começou. Descarrilhou um caminhão de coisa, né? Como meu paciente até hoje. Já resolveu, já melhorou muito. Já melhorou muito. Mas uma história assim de vida muito complicada, uma infância muito perturbada, uma adolescência pior ainda, né? E então acabou usando vários mecanismos de defesa. Mas vocês, gente, a formação reativa, vocês podem olhar se a pessoa é muito uma coisa, vai investigar porque ali tem. Vive enfiada na igreja, corre. Igreja, que eu falo templo, qualquer tipo de templo, né? Qualquer coisa. O que ela está querendo esconder? Qual é a imagem que ela quer passar? Que ela é uma pessoa religiosa, temente a Deus, que ela jamais seria capaz de cometer algo imoral, ilegal. Fica esperto, corre desse povo. Muito certinho, muito bonzinho, corre. Não só a ideia original é reprimida, mas qualquer vergonha ou autorreprovação que poderiam surgir ao admitir tais pensamentos também são excluídos da inconsciente, da consciência. Infelizmente, os efeitos colaterais da formação reativa podem prejudicar os relacionamentos sociais. As principais características reveladoras da formação reativa são seu excesso. É o que eu falei, muito bonzinho, muito religioso, muito conservador, muito isso, muito aquilo, já acende um sinal alérgico. Sua rigidez, aquela pessoa ali rígida, muito tudo certo, tudo correto, tudo isso. E a sua extravagância. O impulso sendo negado tem que cada vez mais ser ocultado. As seguintes cartas foi escrita por um anti-viveccionista. Esse viveccionista é uma pessoa que dissecava, né? Que antigamente a gente falava empalhamento, né? Empalha o animal. É um claro exemplo de um sentimento, compaixão por todas as coisas vivas, usando para disfarçar outro sentimento, uma pulsão para fazer mal e torturar. Né? O que acontece aqui? Então, essa pessoa que pega ali o bichinho e fala assim, né? Não, eu vou empalhar para salvar a vida dele, eu vou arrancar as vísceras deles, eu vou arrancar o olho, eu vou arrancar a pele, porque é isso. Eu não sei se vocês sabem, mas esse trabalho de embalsamento, empalhamento, tem um outro nome, que agora não me vem à cabeça, e só aproveita a pele do animal. Né? Eles tiram ali a pele do animal, modelam mais ou menos ali a carcaça, o tamanho, tudo, e veste a pele, coloca o olho e costura. Né? A gente acha que tem osso, que tem aquilo tudo ali. Não. Precisa rasgar o bicho, despetalar ele ali, né?
para fazer isso. Então, na verdade, qual é o desejo original? É realmente estraçalhar o bicho, acabar com ele, matar ele. Mas isso não pode. É pecado, coitado do bichinho. Tá fazendo nada, é imoral, é ilegal agora. Né? Com determinados bichos você não pode matar, é ilegal. Então, isso tudo vem na mente. O que o ego faz? Não. Aí cria-se uma formação reativa. Contrário daquilo que ele tem dentro. Ele vai falar, não, eu amo os bichos. Eu vou, pego um animalzinho morto lá e coloco ele aqui como se ele tivesse vivo. A pessoa que construiu uma formação reativa não desenvolve certos mecanismos de defesa a serem usados quando um período instintivo ameaça. Ele modificou a sua estrutura de personalidade como se esse perigo estivesse constantemente presente. Você está vendo? Então, ele não é só naquele momento como é a negação, como é a racionalização. Na formação reativa, isso é como se estivesse algo presente. Por isso que a pessoa que é moralista, ela não tem assim, hoje eu estou moralista, amanhã eu vou despirocar. Não, hoje eu estou moralista. A semana que vem eu vou despirocar. Não, ele é moralista constantemente. Por quê? É como se o perigo estivesse sempre ali ameaçando ele. De forma a poder estar pronta quando quer que lhe ocorra. É possível evidenciar formações reativas em qualquer comportamento excessivo. A dona de casa que limpa continuamente a sua casa pode, na realidade, estar concentrada na sua consciência, no contato e no exame da sujeira. Os pais que não são capazes de admitir um ressentimento em relação aos filhos podem interferir em suas vidas sob o pretexto de estarem preocupados com o seu bem-estar, segurança e que a superproteção é, na verdade, uma forma de punição. Olha que interessante isso, né? Você vai falar assim, nossa, ela ama tanto aquele filho que ela superprotege. Na verdade, ela odeia ele. E ela cria esse sentimento de superproteção para encobrir o real desejo. Qual é o real sentimento? Qual é o real sentimento? Ela não gosta daquele filho, ela não queria ter ele naquele momento. Ai, filhinho, ai, não sei o que, ai, não sei o que. Não são todos os casos. Precisamos olhar caso a caso, precisamos fazer uma anamnese. Há aqueles pais que realmente têm um medo de perder o filho. E aí cria-se uma superproteção. Mas há aqueles casos em que essa superproteção pode ser uma formação reativa. Em vez de amar, ela odeia aquele. Só que isso é admitido pelo ego? Isso é moralmente aceito na consciência? Isso pode na nossa sociedade? Não. Poder pode. Se é uma pessoa que, né, não é porque é filho, não é porque é mãe, não é porque é pai, não é porque eu tenho que abaixar, eu tenho que aceitar tudo. Mas geralmente uma criança ainda não está nesse estágio, né? Uma criança em que eu super protejo, vou começar a proteger desde pequeno. Ainda não deu tempo dele fazer nada de mal para mim. Ele mal nasceu, ele mal está andando, mal está falando. Né? Ai, eu rejeitei tanto ele, né? Não queria, rejeitei na gravidez. Ai, meu Deus, que pecado. Eu quis fazer aborto dele. Aí, eu amo você. E aí super protege.
A formação reativa oculta partes da personalidade, né? Qual a parte da personalidade dessa mãe que oculta? Aquela parte de que ela não gostaria de ter sido mãe naquele momento. E restringe a capacidade de uma pessoa a responder eventos, porque ela nunca vai poder trabalhar isso nela. Por que que você não quis ter esse filho? Ah, porque eu era nova, eu queria aproveitar a vida, foi o... Ai, foi só uma transa, eu só queria transar. Aliás, a gente quer... Ninguém quer fazer filho, a gente quer só transar. O filho vem de consequência, né? Na maioria das vezes. Então, não queria. Então, vamos trabalhar isso, ué. Mas a formação reativa, assim como outros mecanismos de defesa, impede, né, que a pessoa responda a tal evento. A personalidade torna-se relativamente inflexível, porque a pessoa, porque aquilo que eu falei para vocês, né, lá atrás, que a pessoa é como se a ameaça estivesse constantemente junto com ela se torna inflexível naquele posicionamento. Você precisa soltar seu filho, você precisa dar mais liberdade para ele. Não, não, eu sei o que é melhor para ele, né? Ah, um outro exemplo, né? De formação reativa. Uma pessoa que não gosta da outra, ela pode se mostrar extremamente empática, né? Simpática, com empatia, né? Amiga, preocupada. Todo dia tá mandando mensagem para você. Como é que você tá? Tá tudo bem? Olha, você precisa de ajuda, eu tô aqui. Papá, papá. Às vezes você até enche o saco. Nossa, mas que pessoa pegajosa, que coisa, né? Ou você pode falar, nossa, ela gosta tanto de mim. Às vezes ela te odeia, às vezes ela tem inveja de você, né? E aí, mas isso não é aceitável, né? Um indivíduo com tendências homossexuais, né? Então ele pode se tornar um homofóbico. Porque qual é o meu real desejo? Sair com os homens. Eu crio um ódio daqueles que saem. Ah, eu sou machão, eu jamais vou admitir. Aliás, esses machões, né? Quanto mais machão, mais bruto, mais brucutu é por fora, mais mulher é por dentro. Um outro assim, né, que numa outra, eu até vou dar esse exemplo. E se alguém aí achar ruim, pode falar que a gente discute. Teve uma outra turma que foi assim, né, eu tive que encerrar a aula e voltar na outra aula no mesmo assunto, porque deu pano para manga. Uma mulher que é muito feminista, na verdade, muitas vezes ela pode estar fazendo uma reação formativa num desejo de ser submissa a um homem, de querer ser a dona de casa, de querer ter filho, de querer o marido chegar e ela tá com a casa toda limpa, com a roupa lavada, a comida na mesa, sabe? No fundo, ela queria isso. Mas algo dentro dela não admite isso, e aí ela se transforma numa feminista. Abaixa os homens, abaixa isso, abaixa aquilo. E numa das aulas tinha uma feminista. E aí foi treta, né? E aí eu cheguei ao ponto de falar para ela, talvez você esteja tão dolorida assim porque realmente seja o seu desejo de casar, de ter uma família, de ter ali, ser a dona do lar, né? Aí ela, professor, não tem jeito, vamos parar o assunto. Então vamos seguir a aula. Mas então a formação, porque tudo que é excesso sobra.
né? Quanto mais eu aperto, mais escorre pelo vão do dedo. Alguma coisa tem. Então, a formação reativa fica de olho nos excessos. A projeção é o ato de atribuir a outra pessoa, um animal, um objeto, qualidades, sentimento ou intenções que se originam em si próprio, é denominado projeção. Então, projeção, gente, imagina um cinema. No cinema existe uma tela e existe um projetor. Na verdade, nada está acontecendo na tela, está acontecendo no projetor. É aqui que o filme está vindo e só projeta na tela. Então, a projeção é algo que eu vou tirar de mim e colocar em você. Tá? Eu estou projetando em você. Muito comum, né? Acontecer com pais e filhos. Seu filho vai ser médico. Ele queria ser médico, não conseguiu ser, projeta no filho. Então vamos lá. É um mecanismo de defesa por meio do qual os aspectos da personalidade de um indivíduo são deslocados dentro deste para o meio externo. Pode ser de pessoa para pessoa, pode ser para o animal, pode ser para um objeto mesmo, né? Inanimado. A ameaça é tratada como se fosse uma força externa. A pessoa pode, então, lidar com sentimentos reais, mas sem admitir ou estar consciente do fato que a ideia ou comportamento temido é dela mesma. Olha para a pessoa e fala assim, gente, como aquela mulher é tagarela, né? Você já viu como ela fala? Ela fala da vida do fulano, da vida do ciclano, da vida do beltrano, não sei o quê. Ela não para de falar da vida dos outros. E você está falando. Opa, peraí. Mas ela é tagarela, ela é mais fofoqueira e está falando que a outra é fofoqueira? Porque ela não admite isso nela e projeta esse sentimento, essa qualidade dela, essa parte da personalidade dela em outra pessoa. Detesto gente falsa. Odeio gente falsa. E a pessoa é falsa, né? Aí ela vai falar, fulana é falsa, cuidado com ela. Nossa, cuidado com fulano, porque ela é falsa, fala de todo mundo, não sei o quê. Mas ela está sendo falsa. Ela é mais falsa do que todo mundo. Então ela está projetando qualidade delas em outra pessoa. E assim ela pode falar, ela pode discutir, ela pode, né, visualizar aquele sentimento dela, mas no outro sem tomar ciência de aquilo de fato é dela, não é do outro, não é da tela, é do projetor. Tela é em branco. Você vai no cinema, a tela é em branco. Não acontece nada na tela, acontece aonde? No projetor. As seguintes afirmações podem ser projeções, a afirmação entre parênteses, o sentimento inconsciente real. Então, vou ler para vocês aqui, né, a projeção, depois o sentimento real. Todos os homens / mulheres querem apenas uma coisa. Então, a pessoa fala, todo homem só quer sexo. Na verdade, né, e eu penso muito em sexo. Aí eu falo que todo homem pensa em sexo. Ou toda mulher só pensa em sexo. Você nunca pode confiar. Gente, isso aqui é um texto antigo, tá? Você nunca pode confiar num negro, num carcamano, numa vespa, num ganso selvagem, num estudante, num padre e numa mulher. Na verdade, o que ele quer dizer? Às vezes, eu quero, às vezes,
tirar vantagem injustas dos outros. Porque está falando que você não pode confiar na mulher, não pode confiar no homem, não pode confiar em ninguém. Na verdade, não pode confiar em mim. Né? Eu estou falando, ó, não confia naquela pessoa, não. Aquela pessoa, nossa, ó, fica esperta. Na verdade, não confia em mim. Eu estou projetando na outra aquilo, né, que tem dentro de mim, que é a desonestidade, por exemplo. Não confia nela que ela é desonesta. Passa a perna em todo mundo. Então, na verdade, é eu que sou desonesto. Eu posso dizer que você está furioso comigo, né? Ah, você está com raiva de mim. Não, eu estou com raiva de você. Sempre que caracterizamos algo fora como mal, perigoso, pervertido e assim por diante, sem reconhecermos que essa característica também pode ser, na verdade, para nós, é provavelmente que estamos projetando. É aquela velha, gente, historinha. Estou apontando o dedo para você, mas tem 3 apontando para mim. Não estou falando que você é algo, na verdade, eu sou algo. Eu estou projetando isso em você. Por quê? Porque eu não quero admitir que eu sou daquele jeito. É igualmente verdadeiro que quando percebemos os outros como sendo poderosos, atraentes, capazes e assim por diante, sem apreciar as mesmas qualidades em nós mesmos, estamos projetando. Então não é só algo ruim, né? De repente, tem lá assim, uma síndrome de impostor, né? E eu falo, nossa, fulano é tão inteligente, né? Assim, de impostor, eu não admito, eu não consigo aceitar que eu sou aquilo, que eu tenho aquelas qualidades. Eu sempre acho que eu mereço menos do que tenho. Eu não me sinto à altura de receber aquilo que estou recebendo. Né? Não, eu não mereço. É o não merecimento, a síndrome do impostor. Então, de repente, ele fala, né? Nossa, o outro aquele fulano é tão inteligente, nossa, ele consegue fazer isso, isso, isso. Aí o sujeito do lado fala assim, mas peraí, você é mais inteligente que ele. Não, não sou. Eu não sou, não. Ah, eu faço isso aqui, mas ele faz melhor do que eu. Né? Então, a projeção pode ser tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo. Né? De qualquer forma, impede de um jeito ou de outro que eu me observe, que eu me corrija. Se eu estou falando da desonestidade do outro e não estou admitindo a minha, isso está impedindo que eu me corrija, que eu observe o meu defeito. Ao mesmo tempo que eu estou falando que o outro é inteligente e eu não, eu estou impedindo que eu me reconheça, que eu me valorize, que eu permita até que os outros me valorizem. A variável crítica na projeção é que não vemos em nós mesmos o que parece claro e óbvio no outro. Foi isso que eu acabei de falar para vocês. Seja positivo ou seja negativo, é muito claro eu enxergar isso no outro, mas não enxergar em mim. Pesquisas relativas à dinâmica do preconceito mostram que as pessoas que tendem a estereotipar outras também revelam pouca percepção dos seus próprios sentimentos. As pessoas que negam ter um traço de personalidade específica são mais críticas em relação a esse traço quando veem ou projetam nos outros, né? Então, aquela pessoa que tem preconceito, às vezes, de determinada coisa, tem preconceito de si mesmo. Isso também é muito comum. Né? A fulana é preconceituosa. Nossa, aquilo lá. Né? E às vezes, gente, isso
é muito sutil, né? Às vezes é uma fala assim simples, né? Que você tem que, durante a análise, perceber, né? Por isso que tem que ter uma anamnese profunda da pessoa, que a pessoa fale bastante, que a pessoa... E sempre, às vezes, você volta nas histórias, você vai recapitulando, você pensa, mas é a mesma coisa. Chego lá, ele sempre pergunta as mesmas coisas. A gente quer ter certeza do que você está falando, né? A gente quer ter certeza se você não está escondendo nada, se não está ficando nada para trás. Aí. Então, semana que vem a gente fala do isolamento, tá bom? E aí eu tenho uma notícia boa para vocês, que terminando o módulo aqui, eu dou um exercíciozinho de fixação de conhecimento. Vou pôr alguns casos para vocês, e vocês vão ter que exemplificar para mim. Se é formação reativa, se é negação, se é isolamento, se é repressão, tá bom? Para ajudar a dar uma fixada nisso. Mas não se preocupem, que tem tempo, vocês podem consultar a apostila, pode consultar o Google, pode consultar a mim, até o espírito de Freud, se vocês conseguirem. Tá bom, gente? Até semana que vem, então. Dúvidas, eu estou à disposição de todos vocês aí.